Olá, quero desejar a você uma boa noite nesse domingo da graça de nosso Deus. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para celebrar a grandeza do nosso Deus. E como nós fazemos sempre quando temos transmissão da nossa celebração, nos dedicamos apenas à parte da mensagem, da reflexão e da oração intercessória. E eu gostaria de, nesta noite, poder compartilhar com você a última mensagem da série Conflitos da Vida. Essa série que marcou muito a minha vida e tenho certeza que marcou a vida de muitos irmãos e irmãs, porque nós tratamos de temas que são muito relevantes para a vida da nossa igreja, para a vida dos nossos queridos, para as pessoas que nos acompanham. Pessoas que têm trabalhado diuturnamente, se dedicado à sua família, e se envolvido com os problemas sociais do mundo, e nós temos visto que isso tem nos adoecido. Ontem mesmo estava com alguém da nossa família e falávamos sobre a necessidade de buscarmos ajuda na questão das emoções, ajuda profissional, e a prima me perguntou: "Você acha que as pessoas estão normais, Irene?" Aí eu disse: "Olha, Caetano Veloso disse que de perto ninguém é normal. Mas eu digo para você, hoje ninguém está normal mesmo. As pessoas estão passando por momentos muito difíceis de um modo geral. Muitas aflições, muitas preocupações, o corre-corre da vida, a preocupação com a família, o sustento, a preocupação com a vida do país, a vida do mundo, a preocupação com o meio ambiente, com a segurança, com o trânsito. Quantas coisas têm tomado conta da nossa vida? Quantas coisas nos têm inquietado no dia a dia? Quantas coisas têm feito a gente sofrer a cada momento que a gente liga, se conecta com o noticiário diário, quando a gente se conecta com as informações sobre os dilemas da vida. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas têm feito a gente sofrer? Quantas coisas têm inquietado a gente? E é exatamente para falar sobre isso que nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus com você. Hoje nós não temos atividade na nossa igreja, na atividade presencial. Por isso que estamos aqui neste horário para poder partilhar a palavra de Deus. Mas também queremos orar pela sua vida, queremos orar por você. Enquanto essa mensagem estiver sendo transmitida, eu convido você a escrever aqui no chat, aqui do lado, aqui mesmo do lado, aqui, deixa eu ver onde é que é. Aqui, escreve aqui nessas informações todas, bem aqui do lado, seu pedido de oração, sua necessidade, coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero orar por você. Ao final da nossa mensagem, eu vou fazer uma oração. E eu gostaria que você pudesse acompanhá-la junto comigo. Ok? Vamos colocar aqui agora a nossa apresentação, como temos feito sempre. Foram 8 mensagens que apresentamos durante esses dias sobre os conflitos da vida. Foram sintomas, cuidados, até mesmo patologias que foram apresentadas aqui para a gente se tocar, se preocupar, para a gente poder se dar conta de que tem alguma coisa que está fugindo do nosso controle. E uma das coisas que nós temos dito, se algo foge do nosso controle, nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. O objetivo desta série de mensagens é encorajar você, caso passe por situações de conflito na sua vida e que você sente que sozinho não vai dar conta, eu encorajo a você a procurar ajuda. Hoje nós vamos falar de mais um desses conflitos da vida. Já falamos sobre depressão,
compulsão, falamos sobre medo, ansiedade, angústia. Já falamos então de todos esses temas e hoje chegou a vez de falarmos da hiperatividade. Mas não quero falar da hiperatividade como um transtorno ou como uma síndrome apenas, porque ela é descrita nos documentos de diagnóstico de saúde mental. Ela é tipificada como TDAH. Você já deve ter ouvido falar de crianças acometidas de TDAH. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de transtorno ele pode acometer crianças e adultos. Pode acometer crianças e acompanhá-la até a fase adulta. Então, pessoas portadoras de transtornos ou de síndromes que envolve a atenção, as atividades neurológicas de aprendizagem, a hiperatividade, meu querido, minha querida, mais uma vez eu te digo, é preciso de ajuda. Procurar o médico, o psiquiatra e o terapeuta, a psicanálise, a psicologia, para te ajudar nesta jornada de busca de superação dos sintomas ligados a essa patologia. É uma patologia mesmo, tá bom, gente? Mas o nosso foco aqui não é tratar da patologia, é tratar da palavra de Deus e como a gente pode encontrar na palavra de Deus forças, estímulos, cuidados, formas de conduta para lidarmos com os sintomas ligados à hiperatividade, que vão além dos transtornos, tá bom, gente? Então, a medicina, a psiquiatria, as profissões que fazem o diagnóstico de saúde mental, elas delimitaram que existe uma patologia dentro desse aspecto da vida humana. Nós estamos envolvidos no mundo marcado pela hiperatividade. Para pensar nisso, eu coloquei aqui um versículo da palavra de Deus. Salmos 46, verso 10 diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha, meus amados irmãos, nós temos um desejo de ter o controle da nossa vida, de resolver os nossos problemas, de sermos capazes de superar as nossas aflições sozinhos, sem precisar do auxílio de ninguém. Mas isso é um grande engano, porque a única coisa que conseguimos fazer com esse tipo de atitude é nos tornarmos pessoas envolvidas em um excesso de ativismo, excesso de atividades. E é disso que vamos tratar hoje aqui. Como que isso nos adoece, como que isso nos desaloja, como isso nos interfere nas nossas emoções. E o Senhor diz para nós: aquietem-se, acalmem o coração de vocês, parem de lutar, como está na Bíblia da NVI. Eu sou Deus, saibam disso, reconheçam que vocês têm um Deus que os ama e um Deus que está trabalhando por vocês dia após dia, que não desistiu de estar ao lado de vocês. Eu sei, meus irmãos, e isso é a primeira afirmação que eu quero fazer com vocês, é que a vida desenfreada que a gente leva, o dia a dia, o trânsito, a velocidade com que a gente recebe informações, a quantidade que a gente troca informações, ela é maior do que a gente possa assimilar, né? Nós não conseguimos dar conta. E essa forma acelerada da vida tem provocado uma série de transtornos, uma série de problemas de saúde mental em face das exigências de produtividade e de trabalho. É isso que a gente tem visto a cada dia, a cada momento da nossa vida. Como que isso tem interferido
na vida das pessoas, na vida de cada um, na nossa profissão, olha, gente, no nosso relacionamento familiar, em tudo que a gente tem feito, como que isso tem nos afetado, como isso tem provocado em nossa vida tantas coisas ruins, tantas coisas que nos desagradam. A palavra de Deus, a palavra profética, né? Ela nos chama a uma atitude. Ela nos chama a uma atitude. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá no profeta Isaías. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Por que você gastar toda a sua energia, todo o seu trabalho, todo o seu esforço naquilo que não satisfaz, para fazer coisas que não fazem bem para você? Essa é a pergunta do profeta. O profeta está indagando para a gente hoje por que a gente se envolve no mundo com tantas exigências. Esses excessos da vida cotidiana resultam em uma diversidade de alterações na nossa própria estrutura neurológica, nosso sistema mental, que afetam, inclusive, as nossas relações, a maneira como reagimos às demandas da vida, a maneira como nos comportamos nos ambientes de convivência, seja o trabalho, a família, a escola e até mesmo a igreja. De um modo geral, a vida social, a nossa vida entre pessoas, né, em qualquer das esferas que nós estejamos relacionados, não está preparada para lidar com a variedade dos comportamentos que envolvem essas condições. Se você observar a quantidade de status e papéis que cada um tem que desenvolver, por exemplo, como mãe, uma mulher como mãe, como esposa, como filha, como trabalhadora, como consumidora, como fiel e membro da igreja. Olha quantas exigências, quantas demandas uma mulher tem que dar conta. Mas não só a mulher, mas os homens, as crianças, os jovens, enfim, todos somos interpelados a dar conta de um volume enorme de exigências. E é por essa razão que surgiu um campo de abordagem a respeito das formas com que nós lidamos com isso, e que muitos têm chamado isso de neurodiversidade. Neurodiversidade. É uma palavra nova para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Mas que eu quero desenvolver um pouco mais com você aqui. A neurodiversidade leva em consideração as nossas necessidades pessoais, relacionadas com os direitos que envolvem essa condição de pessoa. Então, pessoas que são tratadas como neurodivergentes ou que têm alterações na sua, na sua forma neurológica, com que conhece, com que aprende, com que percebe a realidade, com que lida com o outro, com que lida com a diferença. Então, isso envolve uma série de direitos, de implicações e até mesmo de ordem jurídica que precisam ser observadas. Eu anotei aqui, gente, alguns desses traços da neurodiversidade. O que nós estamos falando quando a gente fala de pessoas portadoras de traços neurológicos que envolve uma diversidade de aspectos? O primeiro deles a gente conhece como transtorno de desenvolvimento de coordenação. É aquela pessoa que não consegue, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, por mais que tente.
é a pessoa que não desenvolve determinadas habilidades para lidar com situações. Outro traço, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas que têm alguma disfunção na atenção ou até mesmo no excesso de ações que conseguem praticar ao mesmo tempo. Geralmente achamos que a criança que pula muito, que é hiperativa, ela é portadora de TDAH, mas toda criança tem um certo nível de hiperatividade. É preciso, apesar disso, é preciso acompanhar para saber se isso não vai se transformar num transtorno futuramente, se isso vai se caracterizar um transtorno futuramente. Outro sintoma, outro traço, né, da neurodiversidade é conhecido como síndrome de Asperger. É aquela pessoa que leva tudo certinho, que está tudo para ele tem que ser explicado nos mínimos detalhes. Temos também a síndrome de Tourette, que é um comportamento bastante agressivo em determinadas situações que fogem ao controle do próprio sujeito. Temos o autismo, que hoje em dia tem sido objeto de muitas preocupações, principalmente para a infância. Existem adultos autistas, também existem adultos autistas, e graças a Deus já existem entidades para poder preparar pais e mães para lidar com o filho ou a filha que seja portador desse tipo de transtorno. Temos as chamadas dislexias, disgrafias, dispraxias, que são distúrbios de aprendizagem. Tem uma série deles, né? Quem é do ramo da psicopedagogia sabe muito bem do que eu estou falando. Existem várias disfunções de aprendizagem, vários distúrbios de aprendizagem que interferem na nossa maneira de ser, que interferem na nossa conduta, que, na verdade, são aspectos da neurodiversidade. Somos assim. A pessoa é assim. Não adianta a gente querer mudá-la. A gente que precisa aprender a compreendê-la e saber tratar com ela. E, principalmente, se você é uma pessoa que é portadora de algum desses traços, não se preocupe, não se desespere. Você é uma pessoa que tem condições, como toda pessoa tem, né? Não por ser portador de uma síndrome ou de um transtorno, mas você tem condições de viver uma vida integrada na sociedade, ter o seu trabalho, ter o seu estudo. Meu querido, minha querida, você que é pai de alguém que tem algum desses aspectos, nada impede que seu filho ou filha possam crescer, aprender, estudar, se tornarem pessoas responsáveis, terem o seu trabalho, sua renda, seu emprego, constituírem suas famílias. Basta que elas sejam orientadas, e você também, meu querido pai, minha querida mãe, serem orientados a saber lidar com esses transtornos. E é isso que a gente diz, que para aprender isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa de ajuda. Não dá para fazer isso sozinho, tá bom, meu irmão, minha irmã? Esses traços, eles são considerados transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento. Eles se caracterizam por apresentarem traços que ocorrem durante o desenvolvimento normal e que vai persistir por algum tempo, talvez até pela vida toda. Esses aspectos não podem ser tratados simplesmente como uma doença. Não é uma doença simplesmente. Não é somente uma patologia, mas são variações da condição humana, variações das capacidades de conhecimento humano, que afetam de algum modo a nossa inteligência, a nossa sociabilidade, o nosso humor, a nossa percepção da realidade, a nossa atenção, não é que às vezes fica tudo disperso ou tudo muito concentrado. Interessante, gente, que assim, eu estou falando aqui, mas eu quero ser assim, eu quero ser o pastor aqui para vocês. Mas eu preciso lembrar que
diagnósticos de saúde mental que descrevem esses aspectos como enfermidades, apontam para o fato de que são traços que podem ser tratados com auxílio de medicamentos e de psicoterapia. Entendeu? É assim que a gente precisa entender. Tem alguém com alguma dessas dificuldades ou de outras que você possa conhecer? Olha, gente, o melhor caminho é o caminho da medicina, juntamente com o caminho da psicoterapia. Mas eu entendo aqui, como pastor, junto com vocês, que além desse tratamento médico e psicoterapêutico, há uma abordagem que a gente precisa fazer, que vai além desses sintomas, que vai além dessas perspectivas, porque envolve a nossa vivência, a nossa conduta, as nossas atitudes. Envolve as nossas relações interpessoais, envolve até mesmo a nossa vida pessoal, social. Então, as pessoas consideradas neurodivergentes, elas são dotadas de habilidades especiais que as capacitam, que estão lá presentes, que precisam ser descobertos, que as qualificam para a vida social, para a atividade produtiva, para a atividade intelectual, muitas vezes. As pessoas, então, elas possuem, por causa disso, direitos. E esses direitos é porque elas são pessoas. Elas não existem para que elas sofram bullying, sofrem abusos, sofrem exclusão, de forma alguma. Mas estão ali para serem acolhidas como pessoas no nosso meio, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. Então, a capacidade de atenção das pessoas, aquilo que permite a criatividade, a construção de novas possibilidades, isso tem aberto um campo novo, maravilhoso, para que a gente possa superar o mal que todas essas discriminações têm causado na vida social. Uma vida fragmentada, dispersa, superficial. As demandas desse tempo colocam em risco todas as defesas humanas, principalmente dessas pessoas portadoras de traços neurodivergentes, como dizem os médicos e cientistas. Um dos reflexos disso é a exigência de ser uma pessoa hiperativa, de ser uma pessoa multitarefa, de ser uma pessoa capaz de responder a todas as demandas do tempo. Já citei aqui com os nossos irmãos nesta série o filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço. O que é essa exigência de hiperatividade, de ser uma pessoa multitarefa, de ser capaz de processar ao mesmo tempo muitas informações, de ter uma performance além da nossa capacidade de humor, de realização? O que isso tem provocado? Ele diz assim: em vez de liberdade, ela acaba gerando novas coerções. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativo nos tornarmos, tanto mais livres seríamos. Pessoas hiperativas, meus irmãos e minhas irmãs, podem se tornar hiperpassivas, ficar ali submissas, aceitando toda sorte de exploração sobre ela para que ela possa dar conta de uma exigência. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar aqui uma diretriz. Há um remédio da gente para a vida hiperativa. O antídoto contra a hiperatividade é a vida contemplativa. A expressão vida contemplativa, ela vem da espiritualidade cristã.
foram os primeiros cristãos que aprenderam a desenvolver uma forma de vida para que pudessem aquietar o coração, para que pudesse acalmar o humor, para que pudesse suportar as aflições na hora da perseguição, na hora da angústia, na hora dos grandes conflitos da vida. E olha que os primeiros cristãos sofriam muitos problemas e eles encontravam as respostas, não num ativismo desenfreado, não em ter que fazer coisas, mas em desenvolver uma vida contemplativa. A palavra de Deus nos chama para isso, né? Ela nos diz, né, que a gente precisa ter essa vida contemplativa, essa vida que nos leva a uma vida de afeição ao cuidado divino para conosco. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, diz o apóstolo Paulo, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse estresse da vida cotidiana pode acentuar muito os sintomas da hiperatividade, de ser uma pessoa multitarefa, provocando ainda maior irritabilidade, maior instabilidade emocional. Pode fazer com que se desenvolva enfermidades ligadas a esses transtornos. Mas a palavra de Deus, mais uma vez, vem para nós e disse: portanto, meus irmãos, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Não sejam passivos, não sejam tão dóceis, não sejam pessoas tão docilizadas, mas permitam que sejam pessoas sóbrias e que tenham uma atenção para aquilo que é mais importante para a sua vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos aqui agora meditando nesses temas tão importantes, eu quero lembrar aqui uma palavra do salmista, que está falando lá no começo, Salmo 46, né? Aquietai-vos, aquietai-vos. No Salmo 107, o salmista, depois de considerar suas várias experiências de contemplação, desse aquietar o coração, faz um convite a refletir sobre a bondade de Deus diante das calamidades da vida. Ele diz: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Isso é vida contemplativa. Isso é o jeito da gente cuidar da nossa condição diante de Deus. Meus irmãos, a pergunta então é: como a Bíblia nos ajuda a lidar com a hiperatividade, com comportamentos chamados neurodivergentes? Eu queria apresentar alguns caminhos aqui para isso. O primeiro caminho é para a gente buscar ajuda profissional. A Bíblia diz isso, pastor? Claro que diz. A gente precisa procurar ajuda. Deus deu sabedoria a médicos, psiquiatras, psicólogos, também psicanalistas, pessoas que trabalham com medicina, trabalham com neurologia, pessoas que trabalham com pesquisa médica. Olha, meus irmãos, nós precisamos nos dar conta de que o nosso organismo, normalmente, ele é capaz de suportar uma certa dose de angústia e ansiedade. É normal para a gente. É normal a gente ter uma certa atividade em excesso. É normal a gente lidar com isso. Mas quando as expectativas de respostas imediatas interferem nos nossos relacionamentos, no nosso desempenho e no nosso humor, olha, meu querido, minha querida, eu digo com todo o coração, precisamos procurar ajuda profissional. É o que o apóstolo Pedro nos lembra. Isso sabe ser, sabe o quê? Sóbrio, vigilante. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Não se esqueça de que a sua vida está sob os cuidados de Deus. E Ele providenciou todos os meios para que nós pudéssemos ter uma vida saudável e feliz. Quem coloca a minhoca na sua cabeça de que você não precisa ir ao médico é o diabo. Olha, eu tenho essa alegria de poder dizer isso para você com toda a minha teologia, tá bom, gente? É Satanás quem tenta influenciar a gente a fugir do cuidado da nossa vida. Não existe mais humano na palavra de Deus do que humanos cuidando de humanos. A Bíblia diz que um ferro amola o outro ferro. É preciso a gente entender que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas como anjos mensageiros dele para cuidar da gente. Outra orientação que eu encontro na Bíblia é que nós precisamos praticar a chamada escuta atenta. A escuta atenta é um exercício de espiritualidade. É uma forma de você exercitar os seus ouvidos. Eu poderia utilizar aqui a figura metafórica, né, utilizada por alguns orientadores, dizendo que nós precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Aí você, por que temos que fazer isso? Porque nós temos uma só boca e dois ouvidos. Então, isso quer dizer que você tem que ouvir mais e falar menos. É uma prática. Mas olha, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus também nos diz que a gente precisa cuidar da acolhida do outro. Como é que a gente acolhe o outro que sofre? Como é que a gente acolhe aquele nosso irmão, irmã que está passando por uma síndrome, por um transtorno, por um estresse, por uma angústia, por uma aflição por causa das exigências da vida? Geralmente, nesse tempo de hoje, tem sido praticada a tal da cultura da exclusão, deletar, não é? E às vezes a gente fica procurando o botãozinho para saber onde é que eu deleto esse sujeito, aonde que eu deleto esse problema, aonde que eu excluo essa situação. A solução dos conflitos, meus irmãos, não depende de acionar algum mecanismo de controle, como apertar uma tecla, acionar um mecanismo para excluir pessoas, deletar imagens, textos, ou mesmo destruir a reputação de alguém. Nós precisamos prestar atenção àquilo que pessoas como nós estão passando. Olha o que diz a Bíblia para nós. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. É Jesus falando. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Preste atenção nisso, é a maneira como você cuida do seu próximo que indica a maneira como você será cuidado. A maneira como você presta atenção nos sofrimentos do seu próximo é a maneira como as pessoas também prestarão atenção no seu sofrimento. Continuando aí as nossas colocações sobre como a Bíblia nos ajuda a lidar com a nossa neurodiversidade, eu posso entender aqui que nós precisamos evitar o ativismo, evitar toda forma de ativismo. Tem crente que gosta que a igreja tenha atividades, 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 aquela agenda cheia, mas eu entendo como pastor de que nós precisamos ter uma agenda para a nossa família, temos que ter uma agenda para o nosso trabalho, temos que ter uma agenda para o nosso lazer, temos que ter uma agenda para o nosso aprendizado e crescimento pessoal. A igreja, ela não pode, ela não tem o direito de sobrecarregar ainda mais a vida dos seus membros com mais atividades e ativismos. Precisamos ter atenção quanto a isso enquanto igreja. O excesso de atividades pode provocar, meus irmãos e minhas, alteração no humor, pode nos tornar enfermos, pode interferir no controle das nossas emoções, pode até mesmo prejudicar a concentração e ainda nos tornar agitados, estressados. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6,1: tenham cuidado
de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, todo esse ativismo de crente é para mostrar para o outro que você é bom, que você é consagrado. Me lembro quando eu me converti, a gente tinha um irmãozinho na igreja que ele dizia que estava sempre envolvido com reunião de oração. E ele, então, vinha daqui, vinha dali, estava em reunião de oração. De vez em quando ele chegava na igreja com a sua calça comprida suja na altura dos joelhos. E aí ele queria mostrar que ele estava ajoelhado orando e estava com os seus joelhos poídos de tanto orar, gastos. Até que um dia o pessoal descobriu na igreja que ele andava dando mau testemunho fora da igreja, para com os de fora da igreja. E ele ficou tão envergonhado com aquilo que ele acabou desanimando da fé e abandonando a fé. Olha, meus irmãos, que triste. Tenham cuidado para não ficar querendo mostrar para os outros que você é mais santo que os demais, que você é melhor do que os demais com o seu ativismo. Não é isso que Deus está esperando de você. Deus espera de você santidade, humildade. Deus espera que você coloque sua vida nas mãos dele e seja o instrumento dele para fazer o que ele quer e não o que você quer. E por fim, eu encontro essa orientação. Confie no que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida, em você. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é seguir uma agenda, não é seguir uma doutrina, não é seguir um roteiro. Seguir a Jesus é andar com Jesus, é ser como Jesus, é fazer o que Jesus fez, é ouvir o que Jesus falou, é dar atenção ao que ele praticou, imitá-lo, ser um com ele. É isso que é seguir a Jesus. Muitas pessoas não entendem isso e acabam achando que seguir Jesus é estar dentro de uma igreja. É por isso que a vida contemplativa é a resposta para esse tipo de prática ativista, por essa hiperatividade. A vida contemplativa não é uma vida passiva, não é você viver longe do mundo, não é você viver numa clausura, mas é um exercício de concentrar a atenção em algo. É você praticar aquilo que os orientais chamam de meditação, meditar. A gente anda precisando disso nos dias atuais. O salmista, quando fala sobre essa necessidade, ele disse: olha, esse ativismo não serve para nada, sabe por quê? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, quero convidar você a pensar nisso. Nessa conclusão dessa palavra, quero deixar com você essa proposta de um caminho de espiritualidade. Não importa o quanto ocupado você esteja, qual seja o seu problema de saúde mental, qual seja o seu problema emocional, para você construir, a partir de agora, um caminho de espiritualidade que aponte para esse acolhimento do outro, para esse cuidado com a diversidade de condutas, de possibilidades da vida à nossa volta. A vida humana, meus irmãos e minhas irmãs, é plural em todos os aspectos. Deus entende e acolhe a todas as pessoas com um amor infinito. Você não precisa conquistar o amor de Deus com uma série de comprometimentos da sua saúde emocional. A palavra de Deus, ela nos chama a uma vida de maior relacionamento com Deus, que não exige de nós todo esse hiperativismo que muitas vezes a religião nos impõe. Diz o profeta Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os seus pensamentos. Deixe Deus cuidar da sua vida. Quero convidar você a orar junto comigo. Feche seus olhos, fale com Deus. Deus está pronto a nos acolher como somos. Não importa como você seja. É um portador da neurodiversidade? Ok. Deus te ama. Você não deixou de ser uma pessoa diante do Pai, amada por Ele. É pai ou mãe de uma pessoa com traços de neurodiversidade? Ok, meu irmão, minha irmã. Deus ama você, ama seu filho. Deus te acolhe, acolhe sua família do mesmo modo. Quero orar também por você, meu querido, minha querida, que colocou o seu pedido de oração aqui ao lado. Eu quero falar com Deus a respeito da sua vida. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esta noite podemos estar juntos aqui, ouvindo tua voz. Recebe, ó Deus, a gratidão do nosso coração. E abençoa-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, entender que o Senhor é o único que nos acolhe, que o Senhor nos tem colocado diante de nós o teu amor imenso. O exemplo do teu Filho Jesus, os seus ensinos, que nos chama para uma vida contemplativa, uma vida de atenção ao teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a superar as nossas próprias aflições, ó Deus, nossos próprios problemas. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor, a aprender a descansar no Senhor. Queremos colocar em tuas mãos o nome de nossos irmãos e irmãs que nos assistem e que escreveram os seus pedidos no comentário ao lado. Ó Deus, toma conta da vida dos nossos irmãos e irmãs. De modo especial, ó Deus, cuida da Daileide na sua saúde, Senhor. Fortalece os médicos para encontrar a resposta para a sua dor. Fortalece tua serva, Senhor. Ministra cura sobre ela. Também esteja com a doutora Ilva, Senhor. Abençoe tua serva, Senhor. Ela é uma pessoa muito querida para nós. Continue, ó Deus, dando a ela vigor e saúde, cada dia, a cada momento. Peço a Deus pela vida da nossa igreja, por esse momento que estamos passando de transição, que o Senhor nos dê sabedoria para saber lidar com as nossas necessidades. Guarda a nossa vida, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queremos encerrar aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua participação. Próximo domingo teremos a atividade na nossa igreja, tá bom? No nosso espaço, na Rua Roma 103. Teremos a Ceia do Senhor no próximo domingo. Queremos convidar você a estar conosco. No domingo que vem teremos uma nova série de mensagens durante a celebração da noite. Mas também teremos um novo estudo bíblico pela manhã. Nós vamos começar a estudar a carta de Tiago. Está interessado? Vem com a gente. Deus o abençoe. Uma boa noite para todos e todas.